Ordem para Conversar, o podcast da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ordem para Conversar, onde já sabe, a única ordem que aqui se impõe, neste espaço de análise e reflexão, é mesmo esta: conversar. Caso seja a primeira vez que está a ouvir um episódio desta segunda temporada, fique então a saber que estamos a conversar com quem lidera os órgãos da OSAI neste mandato 2025-2028. Estas foram conversas gravadas poucos meses após a tomada de posse e hoje é a vez de partilharmos a conversa com Liliana Borrica, Presidente do Conselho Fiscal da OSAI. No entanto, e também, como já sabem, antes disso passamos o microfone aos nossos associados e pedimos respostas à bastonária da OSAI, Anabela Veloso. Vamos então a mais um momento do podcast da OSAI, o Ordem para Conversar, onde os associados fazem as suas questões à bastonária. Comigo já tenho aqui a senhora bastonária. Olá. Olá, André. Vamos então à primeira pergunta? Bora lá. Qual o balanço que faz do 9º Congresso? Sucesso. Acho que é a palavra mais descritível para o nosso Congresso. Foi uma primeira grande missão nestes primeiros 9 meses de mandato. Concretizar tudo isto foi de facto uma missão muito, muito agradável e ter o retorno das entidades, dos associados. Portanto, todos os convidados, tem sido muito gratificante receber os elogios, desde os painéis escolhidos, os oradores, as intervenções, o convívio, o rever colegas e vou arriscar dizer que estavam há muito tempo afastados da Ordem e que optaram por o Congresso ser um bom regresso à casa. Muito bom. Ainda mais uma pergunta sobre o Congresso. Uma associada, um associado, pergunta: consegue dizer-nos uma ou duas recomendações que destaque, que saíram do Congresso? Sim, vou escolher os autos de constatação e o expandir territorialmente os delegados de paz. Acho que são duas recomendações que não tenho dúvida que vamos levar e que espero conseguir o objetivo, neste caso até ao fim do mandato, porque pela primeira vez acontece isso. Nós temos um congresso, temos recomendações aprovadas e vamos ter agora, vou reduzir, mas vamos ter 3 anos para cumprir, enquanto que até aqui era diferente. As recomendações ficavam aprovadas para uma direção de seguida que iria entrar em funções. Portanto, acho que temos todo um projeto para correr com o esperado, que é, neste caso, as recomendações foram aprovadas e nós temos que agora analisá-las, algumas mais em detalhe, muitas tiveram muitas alterações relativas ao estatuto, regulamentos, portanto, e tudo isso também eram matérias que já estavam em cima da mesa, que o Congresso veio apurar, veio concretizar outras recomendações, mas que vamos agora analisar em conjunto e que também dar a conhecer ao Ministério e a todas as entidades envolvidas e aos seus destinatários. Temos agora 2 perguntas que penso serem de alunos de solicitadoria. Eu passo à primeira. Que conselho daria a um aluno que está a terminar a sua licenciatura em solicitadoria? Sim, vou arriscar dar um conselho que eu própria adotei. No âmbito da licenciatura, salvo uma licenciatura a nível nacional que tem o estágio curricular integrado, todas as outras não têm. Julgo que não estou a cometer nenhum erro. Portanto, o meu conselho para esse aluno ou futuro colega é que, se puder, ainda na licenciatura, que se ainda não o terminou, que faça um estágio extracurricular. As escolas, os politécnicos, têm essa possibilidade de se inscrever numa cadeira extracurricular e ter a oportunidade de fazer um estágio junto ou de uma instituição, ou de um solicitador, ou de um agente de execução, portanto, e com esse estágio tenho a certeza que ele vai ter a certeza se é isto que quer para o resto da vida dele. Tenho dúvidas. Última pergunta, também parece-me de um aluno de solicitadoria. Isto é mais um conselho até. Que tipo de mestrado um aluno de solicitadoria pode ou deve fazer? Mestrados. Portanto, aqui eu já acho que é mais uma formação pessoal, extra, portanto,
Eu diria neste momento o mestrado de solicitadoria de empresa, porque cada vez mais o cidadão, o mundo empresarial, tem a necessidade desse complemento. Portanto, eu arriscaria dizer que se tivesse que fazer um mestrado, que iria para a área empresarial, porque está correlacionado com a solicitadoria e depois todo o mundo dentro das empresas. Portanto, a parte da área do comercial, o registro comercial, que poderá ser também aí uma das saídas profissionais. E assim terminamos mais este segmento das perguntas à Sra. Bastonária, a qual, outra vez, agradecemos muito a participação e, claro, cá estaremos nós no próximo episódio. Muito obrigada e até breve. Obrigado. Também gostava de colocar uma questão, não se esqueça e esteja atento às redes sociais da OSAI. Assim que anunciarmos a recolha de questões, basta submeter a sua. Depois é só esperar pelo novo episódio do Ordem para Conversar, que começará sempre por este espaço. Mas passemos à conversa de hoje. Acompanhar e pugnar pela transparência e pelo bom cumprimento do que é o orçamento da instituição são tarefas que se destacam na missão do Conselho Fiscal. Foi sobre essa missão e sobre o que motivou Liliana Borrica a querer assumi-la que conversamos, entre muitos outros assuntos. E aqui fica então esta nossa conversa. E, sem mais demoras, hoje temos connosco a Presidente do Conselho Fiscal e a verdade é que para quem está fora da estrutura, cada vez é mais necessário, de alguma forma, arrumar as gavetas para se conseguir explicar exatamente qual é que é a missão de cada órgão aqui dentro da casa. E eu começava por aí, Liliana, como é que nós conseguimos explicar a missão, a função do Conselho Fiscal lá para fora, lá para os nossos associados que realmente querem saber mais sobre esta vida, a vida da OSAI? Muito bem, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, e dizer que a principal missão do Conselho Fiscal da OSAI, para já decorre da lei, decorre dos estatutos. Como sabem, a missão do Conselho Fiscal de uma ordem profissional é desde logo assegurar a fiscalização da legalidade, a regularidade e transparência financeira e também patrimonial da própria ordem. Em termos simples, o Conselho Fiscal atua como um órgão de controle interno e de supervisão financeira e que tem as suas funções e a sua missão baseadas na fiscalização das contas, no acompanhamento da execução orçamental, na elaboração de pareceres, se assim for necessário, garantir que existe uma conformidade com a legalidade e até, em última instância, propor recomendações, ou seja, sugerir algumas correções, melhorias ou ações que possam garantir a sustentabilidade e integridade financeira da ordem. E o que é que representa para uma associada assumir a presidência deste órgão e o que a motivou a querer, digamos assim, assumir a presidência de um órgão com esta natureza? Muito bem, aceitar a presidência do Conselho representa para mim um compromisso com o que são os princípios de ética, de transparência e rigor e que eu acho que devem estar implícitos em qualquer instituição profissional. Acredito amplamente que uma fiscalização financeira responsável é essencial para reforçar a credibilidade de qualquer ordem profissional, proteger os interesses dos membros e garantir que exista aqui subjacente uma administração eficiente e em conformidade com os estatutos e também de acordo com o regime jurídico das associações públicas de profissionais. Motivou-me em especial por ser uma posição independente e mais num perfil colaborativo, em que desde logo deixámos muito claro que pretendemos assegurar que os recursos da instituição são geridos de forma clara, que são geridos de forma sustentável e em benefício dos seus associados. Vejo este papel, em especial no que a mim diz respeito, como uma oportunidade de poder contribuir ativamente para fortalecer o que é a gestão interna e no que respeita à promoção de uma cultura de prestação de contas de forma transparente e proativa e que possa vir de encontro àquilo que são os interesses dos nossos associados. E falou de um aspecto que era o aspecto colaborativo, o aspecto de cooperação que tem de existir, porque na verdade falamos de um órgão que tem uma perspectiva sobre, lá está, a execução orçamental, por exemplo,
abrange todos os órgãos da casa. Portanto, falamos de um exercício, de uma missão que implica também essa relação, essa proximidade, esse trabalho conjunto, até tendo em vista a questão da prevenção, digamos assim, de algum problema, no futuro. Naturalmente, eu identifico o Conselho Fiscal não apenas como um órgão de controlo, mas como também um parceiro construtivo que atua com independência, mas em estreita cooperação com os demais órgãos da Ordem. Acredito que o diálogo, a proximidade institucional, a partilha de informação, tudo isso são requisitos essenciais para fortalecer a confiança mútua e promover decisões mais sólidas e que sejam sustentáveis. Conforme já tinha oportunidade de dizer, nós demonstramos desde logo uma postura de seriedade, de imparcialidade e principalmente um espírito de colaboração, ou seja, o órgão fiscal não está aqui no sentido de colocar objeções ou que tenha limitações àquilo que é a persecução dos outros órgãos, das atividades dos outros órgãos, mas nós queremos estar próximos e queremos também participar numa valorização daquilo que é a missão e os valores da Ordem no seu conjunto. E falámos muito, temos vindo a falar muito desta última revisão estatutária, até as próprias eleições, lá está, já ilustraram e já permitiram a criação dos novos órgãos que resultaram dessa revisão. Perguntava-se para o Conselho Fiscal também resultou desta última revisão algum desafio especial que traga, lá está, outros, não queria repetir a palavra desafio, mas outra forma de olhar para o cargo, outra forma de exercer o cargo no Conselho Fiscal. Bem, estas é uma excelente pergunta, mas estas alterações alinham-se, já não são propriamente novas, elas já têm algum tempo, e estas alterações alinham-se também com as exigências do regime jurídico das associações públicas de profissionais. Portanto, não é exclusivo da OSAI, todos nós tivemos que nos adaptar e grande parte das associações tiveram que se adaptar. Um dos objetivos foi também a promoção de maior transparência, de maior eficiência e participação democrática na gestão das ordens profissionais. E em causa está, naturalmente, a proteção do interesse público, bem como promover uma maior abertura e mobilidade profissional. O desafio está justamente em lograr uma comunicação eficaz com todos os órgãos, de forma transversal, e manter o foco naquilo que nos propusemos a fazer e que é a nossa missão enquanto órgão fiscal da OSAI. Falámos há pouco daquilo que era uma outra ambição que é uma ambição preventiva, digamos assim, e perguntava se o cumprimento dessa ambição também passa por garantir cada vez mais e melhor informação aos associados. Ou seja, se este também é um desafio permanente, que se está sempre realmente tem de estar sempre presente na nossa mente a garantia de informação mais transparente, mais acessível, e até mais simplificada, até porque falamos de uma informação bastante técnica, digamos assim. É verdade, nós juristas temos tendência às vezes a ter um discurso muito prolixo e às vezes até um entendimento mais confuso para a normalidade das pessoas. Eu entendo que a transparência na comunicação aos associados é um princípio fundamental, desde logo um princípio fundamental de boa gestão e de liderança de qualquer ordem profissional, mas é especial na nossa, que é o caso que estamos a discutir. Naturalmente que os presidentes de cada órgão, nomeadamente o presidente do Conselho Fiscal, têm deveres específicos e implícitos nesse âmbito, como comunicar regularmente e desde que justificado, ou seja, também excesso de informação acaba por por trazer o efeito contrário, que é às vezes quando temos alguma coisa mesmo importante a dizer, depois não se ouve porque o excesso de informação acaba por tornar despiciendo aquilo que a mensagem que pretendemos dar. Portanto, desde uma comunicação regular, mas desde que justificada, de forma clara, com todas as decisões que são relevantes, as deliberações, os regulamentos, alterações, o que for. Portanto, isso é basilar. Assegurar também que a comunicação chega a todos os membros, sem discriminação ou qualquer tipo de favorecimento, portanto tem que chegar a todos, porque todos são importantes, todos compõem esta casa.
para nós é muito importante que todos tenham o mesmo nível de conhecimento e a mesma forma de receber a informação. E evitar, desde logo, comunicações ambíguas ou que sejam omissas ou que sejam dúbias em alguns sentidos. Portanto, nós temos que nos pautar pelo rigor de transparência, clareza e objetividade na forma como comunicamos com os nossos associados e, em especial, quando relevante. E lá está, essas características então, quando falamos em informações de cariz orçamental, financeiro, ainda ganham uma outra relevância, porque lá está, porque a interpretação fará toda a diferença depois, por exemplo, no exercício do voto de uma Assembleia Geral, por exemplo. Naturalmente. A clareza na transmissão das informações, como já disse, é um dos pilares fundamentais para existir transparência institucional e deve ser uma prioridade para qualquer dirigente de uma ordem profissional. Quando falamos em clareza, não é apenas uma questão de linguagem simples, trata-se também de garantir que os associados compreendem realmente o conteúdo e o impacto e o objetivo das decisões e ações que implicam a nossa ordem. Como já tivemos a oportunidade de dizer, eu acho que é muito importante pugnar por uma linguagem acessível, explicar os conceitos complexos de forma mais simples, especialmente em temas como finanças que trazem uma série de dúvidas e de questões, e quem não está neste meio tem muita dificuldade em conseguir fazer um encadeamento lógico daquilo que se pretende. Ser objetivo, acho que fundamentalmente é ser objetivo, de deixar os floreados um bocadinho de lado e ir direto ao assunto. Às vezes é mais fácil a compreensão para qualquer pessoa. Organizar a informação, ou seja, ter um encadeamento lógico, começar pelo ter um princípio, meio e fim, haver uma consistência na forma como se comunica com os associados e o fundamental, que é a transparência contextual, aquilo que estamos ali a discutir. E poderão surgir 1000 dúvidas e nós estaremos cá para discutir essas 1000 dúvidas e explicar até que seja perceptível a todos. Naturalmente que se as pessoas souberem do que é que nós estamos a falar e perceberem o contexto, será muito mais fácil aplicarem o seu voto e decidirem em conformidade do que ruídos que possam surgir e que desconhecem e acabam por não ter uma ideia clara do que é que se pretende. E lá está, essas dúvidas, esses pedidos de informação adicional, na verdade, ajudam muito até num momento posterior, preparar a informação num sentido que realmente vá mais ao encontro das expectativas, necessidades de quem está do outro lado. Acredito que seja um trabalho permanente. Sem dúvida nenhuma, é isso mesmo que se pretende. E outro aspecto muito interessante do Conselho Fiscal é que integra o Revisor Oficial de Contas. Ou seja, nós falamos aqui de uma equipa, de um órgão que poderá até lá fora ser entendido, e falamos na sociedade em geral, entendido como um selo de reforço do que é a transparência e o papel da própria ordem institucional, tendo em vista o bom funcionamento das profissões e a sua regulação, ética, deontologia. Ou seja, está tudo interligado. Sim, sim, claramente, até porque nós somos juristas, nós não somos especialistas em contabilidade ou finanças ou o que for. Portanto, a presença e do conhecimento e rigor técnico de um ROC no Conselho Fiscal é essencial para garantir uma fiscalização eficaz, credível e totalmente independente, não é? Portanto, estes atributos não são apenas desejáveis, são condições fundamentais para que o Conselho Fiscal cumpra devidamente a sua missão. Para isso é importante que exista uma fiscalização qualificada. Teremos que depositar toda essa confiança em colaboração connosco, com os restantes membros do Conselho Fiscal, o conhecimento técnico, nomeadamente em contabilidade, em auditoria, direito, gestão, determinados conhecimentos que nós não conseguimos alcançar, até porque a nossa prática profissional não é essa, não é verdade? Garantir também uma detecção de erros, de inconformidades e riscos financeiros, é muito importante que seja feita também esta análise, e não somos nós, juristas, que se calhar temos o melhor entendimento, e garantir então uma melhoria contínua naquilo que é uma
uma tecnicidade competente para ir além daquilo que se pode fazer da mera verificação, poder até propor melhorias nos procedimentos internos, no controle orçamental ou práticas de gestão de risco. Portanto, eu acho que é um valor acrescentado o facto de outro especialista, no caso em específico de um revisor oficial de contas, integrar o Conselho Fiscal. Para mim, eu acho que é fundamental. E não sendo algo evidente, digamos assim, em que situações ou em que casos é que um associado poderá ter de contactar o Conselho Fiscal ou poderá realmente remeter algum contributo, sugestão? Há, assim, digamos assim, áreas, matérias em que isso seja mais fácil de explicar a interação entre órgão, Conselho Fiscal e associados da OSAI? Bem, é um excelente ponto. Quando na altura da tomada de posse, até no discurso que tive, a minha postura sempre foi esta: eu estou completamente disponível para ouvir quem quer que seja. Os nossos associados, para mim, são a preocupação principal. E é por isso que nós estamos cá por eles e para eles, para os associados, sendo que eu sou uma associada também, portanto eu não me excluo desta necessidade e vejo até em relação a mim. Portanto, a disponibilidade para ser contactada diretamente pelos nossos associados é um sinal claro de transparência, de proximidade, de responsabilidade, inclusive, especialmente por parte da Presidente do Conselho Fiscal. Eu assumi um compromisso com os associados de estar disponível para os ouvir, como já disse, e esclarecer sempre que surjam dúvidas, preocupações ou sugestões. Não é difícil chegar até mim, muito pelo contrário, nós na nossa ordem temos acesso aos e-mails de todos os colegas e estarei sempre disponível para receber contributos, dúvidas, questões, o que for, e tudo aquilo que estiver ao meu alcance, eu certamente farei os possíveis para resolver essas dúvidas. Não vejo isto como uma questão de criar um chat de questões ou de criar uma plataforma específica para esse contexto. Não, eu estou completamente disponível, seja a que hora for, em que dia for, por favor contactem-me e eu farei os possíveis para esclarecer tudo aquilo que estiver ao meu alcance. E agora perguntava de uma outra perspectiva, porque lá está, não se deixa de ser associada, não se deixa de ser solicitadora, agente de execução, e eu perguntava, do ponto de vista da Liliana, o que é que já sente, embora estejamos ainda no início do mandato, o que é que já sente que irá levar do exercício deste cargo depois para o exercício da profissão no dia a dia? Bem, é realista e sensato reconhecer que ao assumir um cargo como a presidência do Conselho Fiscal é também necessário algum tempo de adaptação e conhecer a casa, os processos, as pessoas e até ter tempo para implementar algumas medidas eficazes e responsáveis. E isto eu creio que é transversal a todos os órgãos que tomaram posse em janeiro. O exercício da presidência do Conselho Fiscal exige não só o conhecimento, o rigor, uma independência analítica da situação financeira, patrimonial, de execução da própria ordem, mas também tempo para compreender profundamente a realidade da instituição, o que é que nós temos em mãos, não é? Porque nós tomamos posse e não é o mesmo que dizer que fomos colocados nesta posição e de um momento para o outro tomamos um shot de conhecimento e percebemos tudo aquilo que nos rodeia e tudo aquilo que está à nossa volta. Temos que ter um tempo também para conhecer aquilo que é a realidade da instituição. E por esse motivo encaro este início de mandato com uma atitude mais de observação atenta, de escuta ativa, de um estudo mais cuidadoso, para que possa ser útil em qualquer medida ou qualquer recomendação que tenha fundamento e que seja útil à ordem e não o oposto. Portanto, não começar a disparar tudo o que possa ser inócuo e despeciente e que não faz falta. Portanto, este tempo é muito importante. Depois, para a minha vida profissional, naturalmente, para contextualizar, eu já estive, tenho 25 anos de carreira ativa, não todos como solicitadora. Nesses 25 anos exerci várias vezes e vários anos posições de liderança de equipas e de gerência e, portanto, tudo isto nos traz um conhecimento adicional que é como estar do lado de cá e saber que as pessoas depositam em si, em nós, a confiança para
orientar, ou para ajudar, ou para até definir algum caminho e, sendo sensato, as pessoas acabam por colaborar com a maior das facilidades. Portanto, tudo isto é útil nessa medida, é uma aprendizagem e é mais um caminho que temos que traçar. E agora perguntava, como disse, estamos no início, mas se houvesse algo quase aquele desejo que se pede ao gênio da lâmpada, que objetivo é que gostaria realmente de alcançar neste mandato? E se o pudesse pedir neste momento, qual é que seria aquele objetivo a cumprir que daria lugar a um balanço positivo imediatamente? Bem, é uma pergunta, não digo difícil, mas desafiante, no sentido em que nós no Conselho Fiscal não temos propriamente um objetivo definido, nós não temos um target em que digamos que vamos apontar para ali e é para ali que queremos chegar. Aquilo que eu acho, pessoalmente, é que o mandato eficaz, nomeadamente no Conselho Fiscal, deve ser, desde logo, pautado por uma gestão clara, responsável, centrada nos resultados que vão sendo propostos, e dizer também que o mandato eficaz não é apenas aquele que cumpre a lei, é também aquele que promove um desenvolvimento contínuo dentro da ordem. E para mim isto é ser eficaz, isto é um mandato eficaz. No fundo, eu diria que o mandato eficaz para o Conselho Fiscal é uma gestão responsável, transparência, uma fiscalização ativa e construtiva, assegurar que que a prestação das contas é feita de forma rigorosa e, não menos importante, e se necessário, sugerir a implementação de medidas corretivas quando estas sejam necessárias para promover boas práticas financeiras, que é o que todos almejamos, não é verdade? Portanto, o objetivo é criar uma cultura de confiança entre os membros da Ordem e garantir que os recursos da instituição são utilizados de forma sustentável e eficaz. E eu diria que isso, para mim, estando cumprido isso, seria o meu desafio de terminar este mandato com sucesso. E num momento em que também de alguma forma fechamos esta nossa conversa, convidava a deixar uma mensagem aos nossos associados, se realmente passa, lá está, pela abertura e pela disponibilidade para acolher sugestões, contributos, ouvir, ou se há algo mais que se possa já transmitir a quem nos vai acompanhar neste podcast. Esse princípio já ficou assente, e muito bem. De resto, bem, nós sabemos que em alguns momentos as coisas poderão não estar do agrado de todo o universo, de todos os associados, isso é uma realidade e acontece em todas as organizações. Todas, já passei por várias multinacionais inclusive e nós sabemos que é assim que funciona. Portanto, a gestão de uma ordem profissional envolve desafios constantes e embora nem sempre o caminho seja perfeito, é importante sublinhar que estamos a trabalhar com empenho e com dedicação para melhorar a cada dia. Se nós tivéssemos a fórmula, se qualquer um de nós tivesse a fórmula do perfeito, então não estávamos cá, não é? Já estaríamos noutro patamar, sei lá, de anos-luz de desenvolvimento. Portanto, nós temos que ir testando e temos que ir percebendo o que é eficaz, o que não é eficaz, o que funciona, o que não funciona. Eu creio que o compromisso de todos é garantir uma ordem mais forte e que seja capaz de proteger o interesse dos nossos, onde cada um dos associados se sinta verdadeiramente representado e ouvido. Isto é fundamental nos dias de hoje, até porque a questão destas alterações, como referiu há pouco, que permite a entrada de novos órgãos, de categorias multidisciplinares e tudo mais, portanto eu acho que nós temos que saber distinguir que os nossos associados são os nossos associados e serão sempre esse o principal interesse. Naturalmente que as coisas não podem surgir com um estalar de dedos, mas estamos a dar os passos necessários para evoluir e superar os desafios que vão surgindo ao longo do caminho. Com certeza que será mais fácil se houver um esforço de compreensão e construtivo de todos. Essa motivação e postura certamente vai contribuir para construir um futuro mais sólido e mais promissor, e às vezes também temos que dar um tempo razoável, naturalmente, para começar a ver as diferenças a operar. Eu reporto isto muitas vezes àquela experiência que tive profissional antes de ser solicitadora e de entrar na ordem, é que seria inédito que se implementasse uma mudança hoje em qualquer organização que seja e esta produzisse efeitos como se nada mais existisse. Não é assim que funciona. E a experiência diz-me que
sempre o mais desafiante foi justamente a mudança das equipas. Por vezes tínhamos que dar 2 passos atrás para poder voltar a encarrilhar. Mas isso só se revela frutífero se as equipas estiverem dispostas a mudar e a aceitar a mudança, e não com uma resiliência tremenda, não é resiliência, é uma resistência, uma resistência à mudança e àquilo que é diferente. Portanto, temos de dar tempo ao tempo e acreditar que realmente aquilo que estamos a fazer é no interesse de todos e é no interesse de evoluir e de trazer reconhecimento à nossa ordem e valorização das nossas carreiras. E nós, da nossa parte, só podemos agradecer Eu é que agradeço. o facto de estarmos empenhados nessa mesma missão e, claro, o tempo que nos dispensou. Nada disso. Muito obrigada. Muito Até à obrigada. próxima. Obrigada, até à próxima. Bom trabalho. Obrigada. E vamos agora a mais uma edição do espaço Helpdesk no podcast, onde, com a ajuda de Ruben Pinto, colaborador da OSAI, vamos responder a mais uma pergunta. Olá Ruben, cá estamos nós novamente para mais um Helpdesk no podcast e hoje vamos falar sobre CISAI, não é assim? É isso mesmo, Ana. E, portanto, sem mais demoras, a pergunta. Fui nomeado para promover uma venda no E-Leilões no âmbito de um processo declarativo e surgem-me algumas dúvidas sobre os procedimentos ao nível do CISAI. Classifiquei o processo como PE, mas não tenho acesso à movimentação por não ter sido liquidada a caixa de compensações. É devido a este valor ou devo alterar a classe do processo? E quanto à contingentação, é descontado no limite máximo de processos a receber? Devo informar a CAAS? Pois bem, tem sido cada vez mais frequente a nomeação de agentes de execução para a promoção de venda de bens em processos de inventário ou divisão de coisa comum. E por isso, também tem aumentado os pedidos de esclarecimento sobre esta matéria, pelo que me parece importante deixar aqui algumas notas sobre o assunto. Começando então pela contingentação de processos, estas ações não são contabilizadas no limite máximo de processos a receber, independentemente da classificação que se atribuir, ainda que nos pareça que se deve optar pela classificação de PE, de modo a possibilitar o acesso ao menu de atos da venda, necessário para a emissão dos documentos correspondentes. Já sobre a caixa de compensações, não há lugar a este pagamento, pelo que o processo pode ser indicado para não pagamento através do menu mais à esquerda no CISAI, na opção Caixa de Compensações. Ou então, se preferirem, também nos podem fazer chegar esse pedido através da plataforma Helpdesk, de modo a que se disponibilize a movimentação do processo. Ruben, na verdade, hoje respondemos a várias numa só pergunta. Por isso, muito obrigada pela tua disponibilidade e, claro, até ao próximo episódio. Eu que agradeço. Obrigado, Ana. Chegamos então ao fim de mais um episódio da segunda temporada do podcast Ordem para Conversar. Em breve divulgaremos o nome do próximo convidado. Para não perder nada, acompanhe as redes da OSAI. Siga-nos no Instagram, Facebook, LinkedIn, Threads e Rede X. E adira ainda à comunidade da OSAI no WhatsApp. Quanto a nós, além de poder recordar todos os episódios nas plataformas Spotify e YouTube ou em osai.pt, cá os esperamos daqui a 15 dias para um novo episódio. Este que é o podcast da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, onde já sabe, a ordem é só uma: conversar. Ordem para Conversar, o podcast da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução.